para anunciar algumas medidas emergenciais. O prefeito de Campinas, Dário Saad, se reuniu hoje com todo o secretariado e mais representantes do Corpo de Bombeiros e da CPFL para anunciar algumas medidas emergenciais. A Andréia, não é a Isa que está lá? A nossa Isabela De Vito está lá junto com o prefeito para a gente entender o que é que vai ser feito. Isa, é o momento de juntar todo mundo, né? É o momento de juntar bombeiros, de juntar o pessoal da Defesa Civil, as secretarias todas, a CPFL. Ontem a gente mostrou aqui no Parque Via Norte que moradores ficaram 2 dias inteiros sem energia elétrica por conta da queda de árvores e o rompimento da fiação, né? O que é que ficou definido nessa reunião, Isa? Boa tarde. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Com certeza esse momento é um momento de união, porque as chuvas estão vindo muito além do esperado. A gente sabe que janeiro é uma época chuvosa na nossa cidade, é um mês de muitas chuvas, mas essas chuvas já superaram aí a média, em 18 dias já superaram a média histórica para o mês de janeiro. Então é muita água e aí todo mundo acaba sofrendo, não tem como. A gente vê aí ruas alagadas, árvores caídas, postes, pontes. Por isso eu estou aqui com o prefeito Dário Saad, ele vai falar dessas medidas. Prefeito, boa tarde. O que ficou decidido aí? Porque é uma situação meio fora do comum, né? Olha, a situação extremamente anormal. Só na região do São José e Bandeiras, onde foi bem afetado, nós tivemos 120 milímetros de chuva em 2 horas. Isso é quase mais do que 40% do que a média histórica do mês de janeiro. Então nós decidimos hoje na reunião que a Prefeitura vai decretar situação de emergência. Esse decreto permite que o município faça remanejamento, transferência de orçamentos internos na Prefeitura para poder atender às necessidades dessas obras emergenciais. Nós temos aí uma ponte que foi totalmente destruída lá no Jardim das Bandeiras, que liga o Jardim das Bandeiras ao Icaraí. Eu estive lá hoje de manhã. Tem uma ponte também no Jardim Itajaí, que teve uma erosão na cabeceira da ponte. Tem 2 pontes no Parque Brasília que estão também sob análise da Defesa Civil, também da Secretaria de Infraestrutura. E com isso a gente vai também, além do decreto de situação de emergência, nós vamos contratar essas obras em caráter emergencial. Prefeito, infelizmente a gente está vendo aí desde o final de dezembro, né, alguns casos tristes, como a queda da árvore dos bosques dos Jequitibás, com uma vítima fatal. Ontem também um idoso que ficou muito nervoso com a situação. Então, infelizmente, a gente percebe que está indo muito além dos problemas materiais. É verdade, isso que mais nos preocupa. Tanto que hoje eu determinei que todas as famílias que morem em situação de risco sejam removidas e determinei a antecipação do auxílio moradia. O auxílio moradia paga depois do vencimento de um mês. Nesse caso, as pessoas terão direito ao auxílio moradia, quem tiver em situação de risco, e será antecipado a primeira parcela do auxílio moradia, para que as pessoas possam conseguir outro local com dignidade e sem risco de vida. Essas pessoas também vão receber algum tipo de auxílio, porque a gente também acompanhou casos de pessoas aí que com quedas de energia, que demorou para voltar, acabaram perdendo comida de geladeira. Essas pessoas também terão algum outro tipo de auxílio? Essas pessoas estão sendo oferecidas os nossos programas sociais, como o Cartão Nutrir, e também nós lançamos hoje uma campanha SOS Chuvas. Nós vamos aí disponibilizar uma estrutura da Prefeitura para arrecadar doações de eletrodomésticos, arrecadar doações até de alimentos, mas mais eletrodomésticos, móveis. As pessoas às vezes têm móveis usados em casa, podem doar. Nós temos até um telefone, eu vou olhar para cá, o telefone é o 99244-4279, de novo, 99244-4279, que as pessoas podem mandar um WhatsApp e a Prefeitura busca doação. Claro, a pessoa está doando um móvel, um eletrodoméstico, não vai ter o trabalho de levar, a Prefeitura busca e vai distribuir. Todo mundo está sendo afetado por conta dessas fortes chuvas, né? Então é um momento de união mesmo. É um momento de união. Nós estamos mobilizados, todas as secretarias. Nós tivemos a participação do Corpo de Bombeiros, inclusive o Corpo de Bombeiros. A CPFL estava hoje aqui representada nessa reunião. Então há uma união da cidade contra essa situação muito difícil. Muito difícil. Repetindo, essa chuva de ontem deve entrar para a história como uma das maiores chuvas de Campinas. Mas qual que é o problema?
nós já vimos 2 dias de chuvas fortes. Então a cidade está com o solo encharcado, os técnicos chamam de saturação de água do solo. As árvores caem porque o solo perde a sustentação. É tanta água que aquela terra que é dura normalmente, ela fica um barro e a árvore não tem sustentação. Então nós estamos trabalhando muito para que a cidade seja reparada os seus danos e a gente possa, sem dúvida, nunca mais ter problema de perdas de vidas humanas nessas histórias. Prefeito, só para a gente finalizar, vai ter algum auxílio assim também de novas pessoas trabalhando? Porque eu acho que a Defesa Civil também está com muitos casos, o Corpo de Bombeiro também com muitos casos. Como é que fica essa situação para atender a demanda? Nós autorizamos já ontem um aditivo de 25% no contrato de poda de árvores. Autorizei também um aditivo de 20% do contrato de tapa-buracos e também a CPFL aumentou o seu contingente de 30 para 150 homens. E nós estamos aí analisando e mobilizando todas as autarquias, Sanasa, Endec, estão com a sua estrutura também para ajudar a recuperação da cidade. Perfeito, é isso, Juliano. Novas medidas aí, Campinas em estado de emergência, uma chuva histórica. Nesse momento, união aí, a colaboração também de todos para ajudar, principalmente quem mais foi prejudicado com essas chuvas, perdendo casas, móveis, alimentação. Tá certo, Isa. Obrigado ao prefeito Dário Saad. Vamos acompanhar de perto essas medidas que estão sendo tomadas. A verdade, eu estava contando pro nosso Crescenzo ontem, ali batendo um papo com ele na redação, Isa. Eu fiquei longe de Campinas 20 anos. Eu saí de Campinas aqui por volta de 2000, 2001 e voltei agora no finalzinho de 2022. Na época que eu morava aqui, ali no Orozimbo Maia, por exemplo, onde hoje é o Savenhado, não tem problema de falar marca, só pra gente se posicionar. Antigamente era o Jumbo Eletro e ali perto, Junião, você vai lembrar, tinha a Leco. Desde a época que eu era criança, aquele ponto da cidade enchia, ali tinha enchente. Tinha enchente também em alguns pontos da Norte-Sul, onde continua tendo, na Princesa do Oeste, onde continua tendo. Então, mesmo esses bolsões, esses espaços que foram feitos aí para escoar, para armazenar água, não foram suficientes. As medidas que o prefeito Dário Saad está tomando agora são medidas emergenciais, Isa, mas é necessário, sim, um empenho. E aí eu não falo só da prefeitura, eu falo do governo do estado, eu falo do governo federal, eu falo dos nossos deputados federais e estaduais, para conseguir recursos, porque a gente precisa de grandes obras. O que a gente está fazendo agora é aos poucos dar uma ajeitada na cidade, mas aí vem uma nova chuva, já estraga tudo. E o prefeito Dário Saad também não tem culpa. Eu estou falando de quem administrou essa cidade ao longo dos últimos 20 anos, 30 anos. Porque eu estou falando de um problema que se repete de muito tempo, não é coisa de agora. É segredo para alguém, Isa, você que está sempre nas ruas. É segredo para alguém que começa a chover, a gente já pede para uma equipe ficar de olho no Orozimbo Maia, outra para ir para a Princesa do Oeste, outra vai para a Vila Industrial. É segredo para alguém? Com certeza, Juliano, não é segredo para ninguém, né? A gente tem problemas com chuvas todos os anos, principalmente nesse começo de ano. Janeiro, fevereiro são épocas muito complicadas. E esse ano superou, né? Todo mundo aí tá assustado, porque realmente a quantidade de água, ela assusta. Porque a gente vê aí as ruas viram rios. A gente fica até com medo de sair de casa quando começa a chover, mas tem pessoa que já tá na rua. E aí, o que ela faz, né? Então é uma situação muito complicada, Juliano. Tá certo, Isa. Obrigado mais uma vez pelas suas informações ao vivo aí, junto com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Põe aqui no telão para mim, imagem ao vivo de Campinas agora, o nosso céu, repito.